E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa Autos School. Hoje nós vamos falar da parte número 2 a respeito de óleos lubrificantes. Como eu havia falado, é um assunto bastante complexo, né, e com muita informação. O nosso primeiro vídeo trouxe uma grande parte das informações, mas hoje a gente consegue concluir isso. Tá? No vídeo anterior nós conseguimos ver, por exemplo, como selecionar um óleo coerente para o nosso motor, em cima da viscosidade e do pacote API. Lembra do API? SA, SB, SC e assim por diante? Pois bem, porém nós não falamos ainda do que é mais interessante, selecionar um óleo mineral, sintético ou semissintético, tá? Então, esse é o nosso primeiro item de hoje. O que é melhor, mineral ou sintético, né? Antigamente só existiam os óleos minerais. Quando os primeiros óleos sintéticos apareceram no mercado, o custo de 1 litro de óleo sintético era proibitivo, era muito caro, e aí criaram o semissintético que tinha um valor intermediário. Existem óleos minerais muito bons, principalmente nas viscosidades do tipo 5W30, 15W40, 10W40, alguma coisa. São óleos bons. Porém, conforme estes óleos foram evoluindo, com aditivos mais adequados, o pacote API que a gente fala, eles estão migrando cada vez mais para óleos sintéticos. Por que isso acontece? O óleo mineral, ele não é um único tipo de óleo retirado do petróleo, mas ele pode ter a soma de alguns óleos básicos. E caso isso aconteça, nós teremos óleos de tamanhos de moléculas diferentes. Então ele não é homogêneo, tão homogêneo. Quando isso acontece, eu tenho uma limitação do pacote de aditivos API, por exemplo, para melhorar a viscosidade dele. Então ele tem uma certa limitação. O óleo sintético, uma vez que ele é produzido, ele é sintetizado a partir de um gás, todas as moléculas têm o mesmo tamanho. E assim, quando eu coloco um pacote de aditivos, eu consigo uma mistura muito mais homogênea. E eu consigo características melhores de lubricidade, de viscosidade e por aí afora. Então, óleos com melhores qualidades eu vou obter sempre nesse aspecto, óleos sintéticos. Outro detalhe, em relação a suportar temperaturas elevadas. O óleo mineral não suporta por tanto tempo uma sobrecarga térmica. Se ele for aquecido em demasia, ele perde as propriedades lubrificantes muito mais fácil do que o sintético. Então o sintético ele é mais resistente e acaba não tendo problema para o motor. Outra coisa que seria, o sintético ele não sofre tanto com contaminação de combustível, a sujeira, as partículas que ficam em suspensão nele. Então, teoricamente, ele poderia durar mais tempo no motor. Eu falo teoricamente porque isso depende muito do combustível que se usa em cada país. No Brasil, como a gente tem muito problema de adulteração de combustível, não é recomendado esticar o prazo de troca que existe no manual do proprietário. Seria até possível um pouco, principalmente utilizando-se etanol como combustível. Mas, para evitar qualquer problema, uma vez que nós somos reféns do combustível, vamos manter o prazo convencional. Ok? Então, o sintético é uma vantagem. Prazo de troca. O prazo de troca, complementando a parte de cima, não deve ser alterado em relação ao que está contido no manual. Em geral, a gente fala que um prazo de troca normal do óleo
é de 10 mil quilômetros em uso convencional, podendo cair para 5 mil em situações de uso severo, que seria uso em trânsito urbano, veículos que não conseguem ter um motor aquecido no percurso, então ele nem chega a esquentar o motor, já para, anda e para da cidade, isso é chamado uso severo. Carros que pegam bastante a estrada, conseguem aquecer melhor o motor, andam em trajetos maiores do que 10, 12 quilômetros, já dá para considerar um uso comum, e aí o óleo poderia ser trocado a cada 10 mil quilômetros. Para quem roda muito pouco e não alcança a quilometragem, mas sim tempo de troca, jamais ultrapassar 1 ano de troca. Isso, a grande maioria dos carros tem isso como regra no manual do proprietário. O nível do óleo, para se medir esse nível, em que momento que se mede? Normalmente, após o veículo ter aquecido, o motor ter aquecido, desliga-se e espera-se alguns minutos para que ele volte a descer no cárter, para que a vareta consiga fazer a medição correta. A gente pode considerar, por exemplo, uns 3 minutos, 5 minutos para ter certeza absoluta de que o óleo desceu. Sempre fica retido um pouquinho de óleo nas paredes, em algumas cavidades do motor, mas é a forma correta. Não se mede logo que se para no posto. Isso é o maior erro possível e é a pegadinha do malandro do frentista. O cara chega lá, e aí doutor, posso ver o nível? Na hora que você fala, pode, aí você cai do cavalo, porque ele abre o capô, já puxa a vareta, o óleo não desceu, sempre vai dar um nível mais baixo e ele vende um pouquinho de óleo. O mínimo que ele vai vender hoje é um frasco de 1 litro. Então ele vendeu 1 litro para você, pôs às vezes menos do que isso, e pior, ainda pôs um óleo que é diferente do que está no seu motor. Gerou uma bagunça toda. E você sai feliz da vida. Foi enganado N vezes numa única situação. Tome muito cuidado com isso. Só verifique o nível com o motor depois de ter parado por alguns minutos. Isso quem deve fazer é o dono do carro e não o frentista. Cor do óleo. Em geral, o óleo novo, ele é meio amarelado, meio dourado, transparente, né? Assim que você põe no motor e ele roda, ele vai absorver parte da sujeira que está dentro do motor, que é normal. Então ele tende a escurecer, principalmente se o motor estiver sendo abastecido o carro estiver sendo abastecido com gasolina ou, ainda mais, se for um motor diesel. Com álcool, isso praticamente não acontece. E com GNV para carros convertidos para gás natural também não acontece, porque tanto etanol quanto GNV praticamente não deixam resíduo visível no óleo. Não quer dizer que não deixa resíduo. Tá? Se não deixasse resíduo, não precisaria trocar. E precisa. Mas na gasolina deixa muito mais. Aí deixa tanto resíduo que a gente precisa tomar um certo cuidado com esse óleo. E aí a gente vai falar do nosso pacote de aditivos que já existe dentro do óleo quando você compra. É o pacote de aditivos que define a norma API. Então eu vou comentar rapidamente quais são esses aditivos que já vem no óleo, tá? E o que cada um faz. Bom, gente, os aditivos do pacote API, eu separei eles basicamente em 8 grupos, que eu vou explicar rapidamente. A soma de todos eles varia de 2 a 10% do volume total do óleo. Ou seja, entre 2 e 10% do que você tem no óleo é aditivo. Isso de fábrica do óleo. O primeiro tipo de aditivo é o detergente e dispersante. Ou seja, é um aditivo que serve para limpar o motor, para limpar as paredes internas e dispersar, manter na superfície do óleo fragmentos que possam existir dessa sujeira. Então o óleo tem a função de limpar o motor.
E isso é muito importante, principalmente no carro que usa gasolina ou diesel. Ok? O segundo tipo de aditivo é o antioxidante. O antioxidante é para evitar a oxidação do óleo. Oxidação do óleo significa envelhecimento do óleo em contato com o oxigênio que tem no ar. Então é um aditivo para evitar que ele perca suas propriedades de forma muito rápida em contato com o oxigênio, principalmente porque ele trabalha aquecido. Tá bom? O terceiro é o anticorrosivo. O anticorrosivo a gente chegou a comentar rapidamente no vídeo anterior. São aditivos que evitam com que componentes internos do motor sofram corrosão por elementos que são gerados na combustão. Um deles é o ácido sulfúrico, que existe principalmente no diesel. Então, os óleos têm essa função de evitar que ocorra corrosão nos componentes internos. Quarto tipo é o antiespumante. Assim que o óleo é bombeado e ele entra naquela agitação toda dentro do motor, ele acaba se misturando com ar e ele pode gerar bolhas. Essas bolhas, se aumentarem muito de tamanho, podem ser captadas pelo sistema de bombeamento e aí no lugar do motor receber óleo para lubrificar os componentes, vai receber óleo com ar. Vai receber menos óleo do que precisava. E a capacidade lubrificante ia piorar, podendo gerar algum dano interno. Então existe um aditivo que evita a formação de espuma. Aqui tem o principal aditivo, que é o agente redutor de atrito. O redutor de atrito, ele faz o quê? Ele gera um pequeno filme deslizante entre as peças móveis. Esse aditivo ele serve para diminuir o contato de metal com metal dentro do motor. Muitas vezes esse aditivo ele tem duas funções, que é o agente de extrema pressão, ou seja, este filme ele suporta pressões elevadíssimas para evitar, por exemplo, que mesmo com um esforço muito grande de um componente sobre o outro, que o óleo espalhe, saia desse contato. Então ele forma um filme que mesmo pressionado ao extremo, ele não rompe, ele não sai de lá. Existem agentes de extrema pressão que suportam pressões superiores ao aço, para vocês terem uma ideia. Então são basicamente dois aditivos que podem ser um único componente químico. O próximo, melhorador de índice de viscosidade. Se eu quiser melhorar a viscosidade do óleo, ou seja, torná-lo um pouquinho mais grosso a quente, torná-lo mais frio a fino, que é aquilo que a gente queria, pelo menos foi o que nós vimos no vídeo anterior, existem algumas substâncias sintéticas que são colocadas nos óleos hoje em dia que fazem este papel. Eles funcionam como pequenas esponjas. Na verdade, um termo que se usa muito é como se fosse um novelo de lã, pequenos novelos de lã microscópicos. Quando, por exemplo, está numa situação em que está em baixa temperatura, ele está como se tivesse enrolado em volta de uma molécula do óleo, sem fazer grandes diferenças e até apertando, comprimindo essa molécula, como se ela mudasse de tamanho, diminuísse. Se ela diminui, ela flui melhor. É como se a viscosidade caísse. Por outro lado, com a temperatura aumentando, ela se expande, ela se dilata e aumenta o espaço entre as moléculas de óleo, como se o óleo tivesse ficado mais grosso. Então aumenta a viscosidade em temperaturas altas. Ele ainda vai ter aquele comportamento que nós falamos ontem, que é mais viscoso frio e menos viscoso quente. Porém,
com a inclinação daquelas retas que eu mostrei nos gráficos para vocês, menor, menos inclinada. O último aditivo são os biocidas. São os aditivos para conseguir eliminar qualquer matéria orgânica, bactérias, fungos que existam no óleo, porque esses óleos eles podem servir como alimento para essas colônias, gerando vernizes, borras, uma série de coisas dentro do motor. Bom, esse é o pacote de aditivos interno que tem no nosso óleo lubrificante logo de cara. Agora eu vou comentar os aditivos externos. Bom, pessoal, então agora nós vamos falar dos aditivos que são externos, ou seja, aqueles que as pessoas podem colocar no óleo. Quando você compra um óleo, normalmente vem escrito no próprio frasco que este óleo não necessita de nenhum aditivo. Em parte é verdade, porque ele já vem com uma série de aditivos para ter as melhores características possíveis. Nós só vamos colocar um aditivo se nós quisermos alterar alguma característica do óleo por algum motivo. Tipo, aumentar a vida útil do motor, é possível? Sim. É possível melhorar o índice de viscosidade deixando o óleo mais grosso para aquele motor extremamente cansado e eu não tenho condições hoje de fazer a retífica do motor? Sim, também é possível. Então, para situações específicas, isso é possível fazer. Redução de um determinado tipo de ruído no motor também. Então, esses são os aditivos externos. Eu vou separar esses aditivos em dois grandes tipos. O primeiro tipo de aditivo externo, ele está em conjunto redutor de atrito e extrema pressão. É aquele aditivo que forma o filme, que vai diminuir o atrito entre as peças e suportar cargas maiores. Aí vocês podem comentar, mas isso já não tem no óleo? Sim, já tem no óleo, só que num percentual bem pequeno. Eu consigo aumentar a carga disso, diminuindo mais ainda o atrito, aumentando um pouco a vida útil do motor, desde que se utilize isso praticamente desde zero. Tá? Então o grande objetivo é aumento de vida útil, ou às vezes um pequeno ganho no consumo de combustível e até uma subida leve de potência e torque. Tudo isso é possível com este tipo de aditivo. Bom, existem 3 substâncias que fazem esse papel. A primeira delas é o ZDDP, como a gente pode ver na tela. É o ditiofosfato de zinco. Esse elemento ele já existe no óleo, ele já sai de fábrica no óleo, só que num percentual muito baixo. Em geral, 0,6% do óleo é ditiofosfato de zinco. Nós conseguimos aumentá-lo no óleo e se nós fizermos isso, o atrito é reduzido. Professor, mas isso funciona? Funciona. Funciona porque já foi testado por uma série de pessoas. Eu mesmo tive a oportunidade de testar isso através da General Motors. Vocês, como vários são mecânicos ou têm alguma experiência no ramo automotivo, devem saber que um determinado motor da GM tinha um ruído crônico, que é a batida de saia do motor VHC. Pois esse ruído, desde que não seja muito alto, que não seja um motor muito desgastado, se for um carro relativamente novo, ele desaparece com um aditivo à base deste componente. Tá? Então, o ditiofosfato de zinco ele é um aditivo interessante. O efeito colateral dele é que se eu colocar um percentual muito alto, eu posso diminuir a vida útil do catalisador. Ganha-se de um lado, perde-se de outro. Muito bem, pode aumentar um pouquinho a potência, reduzir o consumo, mas principalmente aumenta-se a vida útil do motor. Exemplos deste produto: Bardal B12, Bardal Power Racing,
e um aditivo que vinha, inclusive, junto com componentes da General Motors. É um concentrado anti-atrito, que ele é citado como o nome GM 93257-234. Tá? Assim como vocês podem ver nas ilustrações. Bom, o segundo tipo de aditivo, redutor de atrito e de extrema pressão, é o MOS2, bisulfeto de molibdênio, superior ao ditiofosfato de zinco, muito superior. Existe até a história dos aviões da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, onde este produto foi encomendado diretamente por Hitler a Moricote. Era um aditivo que tinha que permitir que um avião que, caso tivesse sido alvejado e perdesse totalmente o seu óleo em voo, conseguisse funcionar por pelo menos 7 minutos a plena carga sem travar. Ou seja, zero de pressão de óleo e não podia travar. Para isso acontecer, tinha que ter um filme já em todos os componentes que suportasse todas as cargas e não tivesse atrito elevado. O produto é o Moricote A2, também muito bom, até mesmo superior ao ditiofosfato de zinco. O terceiro é o PTFE. Esse é um nome difícil, ó. Politetrafluoretileno, vulgo Teflon. O nome Teflon é uma marca registrada da Dupont francesa. A gente chama ele basicamente de Teflon ou de PTFE. Ele é um aditivo que também tem grandes características de formar o filme de extrema pressão, mas o principal dele é a redução de atrito. O Teflon é simplesmente uma das substâncias que tem o menor coeficiente de atrito conhecido. Ou seja, tudo que você passar Teflon desliza como você nunca viu com qualquer outra substância. Então é o melhor redutor de atrito que existe. Ponto. Não tem outro. Pelo menos até o momento. Pode ser que daqui a um tempo apareça alguma coisa melhor. Esse daqui... Quem é que vende algo com o nosso PTFE? É o aditivo da Autoplast, modelo LL50 ou OL50. Esse aqui nós temos medidas e relatos, tanto por dinamômetro como um amigo meu que corre em Interlagos no campeonato de marcas, e existe um ganho na faixa de 3, 4 cavalos de potência e redução de temperatura do motor de até 10 graus com a utilização deste aditivo. Ou seja, se reduziu a temperatura do motor, é porque reduziu perda por atrito no motor. Esse aqui não tem para ninguém. Bota os outros dois anteriores no chinelo. Tá? Bom, existe um quarto aqui, que no rótulo está escrito que não é aditivo. Então é um aditivo que está escrito que não é aditivo. Se não é aditivo, não sei o que ele é. Fizeram testes? Fizeram naquela maquininha que você põe um pouquinho dele e ele trava o eixo e com ele não trava. Mas isso é fácil. Qualquer grafite misturado no óleo, o eixo já não trava. A partir do momento que ele não informa o que tem na sua composição, mesmo quando perguntado diretamente nas oportunidades que nós tivemos, inclusive no estande desta empresa, quando nós fomos no Salão do Automóvel, conversando com a equipe técnica deles, e eles simplesmente se negam a falar com medo que a gente vá copiar, eu não tenho como indicar esse produto. Então, eu não falo sobre ele. Eu acredito que vocês saibam de que produto eu estou falando. Ele é chamado de condicionador e não de aditivo. Para mim, condicionador é aquilo que se passa no cabelo após o shampoo. E não tenho nada mais a dizer sobre este produto. Muito bem. Próximo aditivo. É um outro tipo de aditivo. É o melhorador de viscosidade.
Lembram que o óleo já tem melhorador de viscosidade? Pois bem, eu consigo colocar mais ainda desse melhorador de viscosidade. É um produto que engrossa o óleo para evitar vazamento, para motores que estão desgastados, com problema, né? Ele diminui a queima de óleo para esses motores que estão desgastados. A solução seria retífica. Porém, existe um produto que faz esse trabalho. Ele é conhecido popularmente como melzinho, que muitas pessoas compram. Eu não sou fã desse tipo de produto, porque eu sou favorável ao reparo. E o melhor exemplo que a gente tem no mercado é o Prolonga, da Bardal. Tá? Ele faz o papel daqueles novelinhos de lã que eu comentei. Ok? Esses são os aditivos. Pessoal, dando continuidade. Óleo vencido no motor. Quando eu falo vencido, não é que a data de validade do frasco passou, mas passou o tempo de troca. O que acontece no motor, né? Você vai ter uma deterioração do óleo, porque como ele vai absorvendo a sujeira do processo de combustão, ele fica saturado. Então ele começa a perder as características de lubrificação, de limpeza. O detergente já não funciona mais. A parte antioxidante não funciona mais. E aí começa a aparecer aqueles resíduos no motor, que nós chamamos de borra. Borra do óleo. Não é a goma é uma coisa diferente. Goma é do combustível. Tá? Aqui é a borra do óleo. Tá? Quando acontece isso, muita gente tem que abrir o motor, fazer uma lavagem, limpar totalmente o motor para restituir as condições, limpar as galerias, tudo. Algumas pessoas usam um procedimento emergencial chamado flush, que é uma limpeza do motor através de um produto que é um detergente extremamente concentrado. Eu estou falando flush correto, tá? Não é flush com outras coisas que alguns fazem, tipo colocar querosene, colocar óleo diesel, colocar farofa, vela vermelha. Não estou falando dessas coisas, estou falando de flush que já vem pronto, que é um detergente muito forte. Esse produto funciona. Porém, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque depois que foi feita a limpeza, eu tenho que ter certeza que tudo se soltou do motor. Porque se alguma coisa ficou meio solta, ela pode se soltar depois e entupir um pescador de óleo, e aí sim você trava o seu motor. Então existem relatos de pessoas que depois que fazem um flush, o motor trava. Então parece assim, parece que é melhor trabalhar com o motor sujo do que limpar numa situação dessa. Em alguns casos, quando está muito feio o motor, às vezes tem que fazer 2, 3 vezes o flush. Oh, mas sai caro, mas às vezes é mais barato do que desmontar o motor inteiro. Quando chega nesse nível, tecnicamente é melhor desmontar o motor, com certeza. Só é interessante quando você começa a escutar levemente um barulhinho de válvula que já está batendo. Fazer um processo desse pode ser que evite uma desmontagem, ok? Não abuse disso, porque mal utilizado é ruim para o motor. Isso não é um aditivo, porque ele não é adicionado ao óleo para melhorar o processo de lubrificação. Ele é um produto que, na verdade, ele até destrói o óleo. Ele diminui o poder de lubricidade. Ele está lá para limpar o motor, para soltar toda a sujeira. Flush não é aditivo de óleo, ok? E temperatura máxima ideal de trabalho do óleo, né? A princípio a gente fala em torno de 100 graus. Seria o ideal. Porém, o óleo sempre trabalha um pouco mais quente do que o líquido de arrefecimento em motores refrigerados a água. Em torno de 10 graus, mais ou menos isso em média. Então, se o nosso motor, a água chega a 90 graus, o óleo chega perto de 100 graus. Se o nosso motor chega a 95 graus do líquido, o óleo pode chegar a 105. Isso não é problema,
ele passando levemente dos 100 graus, ele ainda tem viscosidade. Aquele gráfico, aquela reta que eu desenhei, é uma simplificação para a gente poder fazer a escolha do óleo. Ele ainda mantém uma certa viscosidade, além disso, até um certo período. Principalmente se for um óleo sintético. E qual é essa temperatura? O máximo recomendado que ele consegue aquecer e aí voltar ainda esfriando sem perder as características, desde que seja por curtos intervalos de tempo, é 120 graus. Acima de 120 graus, eu posso começar já a ter perda das características do óleo. Tá? Até alguns termômetros, quando existem termômetro específico de óleo, normalmente mais em carros esportivos ou de competição, a escala costuma ser até 150. Porém, não 150 é o valor que deve chegar o óleo. A faixa vermelha ela é realmente na faixa de 120 graus. Tá? Então, qualquer coisa acima de 120 graus é um problema. Até 120 por curtos intervalos de tempo, ok. Beleza? Bom, gente, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, complementando e concluindo o assunto sobre óleos lubrificantes para motores de automóvel. Tá? Espero que vocês tenham gostado do assunto. Entrem no Autos School, não deixem de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para novidades e novos vídeos. Um grande abraço e até mais.